Pesquisa e Ação vai contar a história do teatro brasileiro por meio da vida de Maria Della Costa. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o professor universitário Vard Marx, que apresentou sua dissertação de mestrado sobre a vida e obra da atriz Maria Della Costa. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês. Qual foi a influência de Maria Della Costa para o teatro brasileiro? Olha, eu acho que a principal influência dela foi demonstrar uma incrível capacidade de trabalho, um amor insano pelo que estava fazendo e não desistir diante de obstáculos. Essa foi uma mulher que construiu um teatro em São Paulo, o Teatro Maria Della Costa, a partir do chão, terra nua, não foi um galpão improvisado. Foi construir um prédio construído para ser um teatro, sem ter dinheiro para isso. Ela não era nenhuma milionária. O Sandro Poloni, marido dela, não era nenhum milionário. Eles ganhavam dinheiro fazendo teatro. Andaram pelo Brasil inteiro fazendo teatro porque eles tinham um objetivo. Eu quero ter um teatro. Conquistaram esse teatro e falaram, não, eu quero fazer tal espetáculo porque ele é muito bom. Maria Della Costa dá exemplo de trabalho por ter sido uma das primeiras companhias a abraçar a ideia de teatro moderno no Brasil e fazer isso não de uma maneira esporádica, né? De vez em quando eu vou atuar modernamente, de vez em quando vou atuar da maneira mais antiga, já ficando ultrapassada. Não, foi uma opção de trabalho que podia dar errado. Eles fizeram uma aposta grande numa renovação estética do teatro brasileiro. A crítica sempre tinha elogios a respeito do conteúdo apresentado pelo Teatro Maria Della Costa. Na sua opinião, Vard, a que se deve tamanho sucesso? A Companhia Maria Della Costa, né, era estruturada tendo no comando o Sandro Poloni. A Maria Della Costa não era dona da companhia. A atriz Maria Della Costa, durante muito tempo, ela foi empregada da companhia. A companhia mesmo, era conhecida por todo mundo como Companhia Maria Della Costa. A companhia mesmo se chamava Teatro Popular de Arte e o dono da companhia era o Sandro Poloni. Logo abaixo dele, que era o dono, é a melhor palavra, antes de chegar naqueles que eram os diretores de espetáculo, que iam dirigir as peças de teatro, havia um conselho formado por intelectuais, formado por críticos de teatro, gente que entendia muito de literatura teatral, né, de literatura dramática. Essas pessoas aconselhavam, né, elaboravam uma lista de peças de acordo com o que estivesse mais em voga no momento, de acordo com o que fosse mais a cara do Brasil. Era gente muito antenada com o que acontecia no Brasil. E também a gente tem a figura do Sandro Poloni, que era um grande produtor. Ele fazia acontecer. Ofereciam ali um elenco de peças de teatro, dizia, por que esta? Por que esta? Por que esta? Tá, eu quero esta. Ela vai funcionar melhor agora. Porque este é um cara que nasceu no teatro, né? Ele viveu a vida inteira em teatro. Então ele sabia ouvir o que o público queria e além desses conselheiros literários, né, e do feeling do Sandro Poloni, eles tinham, as companhias em geral, na época, faziam o seguinte, montavam o chamado espetáculo artístico e em seguida um espetáculo chamado de comercial. Aí você fala, então um era bom e um era ruim? Não. O espetáculo artístico não tinha por finalidade o lucro. Mas atenção, se o espetáculo comercial não fosse de alta qualidade, ele não daria retorno financeiro. Esse retorno financeiro era necessário para montar as peças, para pagar as contas. Então, um artístico, um comercial, um artístico, um comercial, esse comercial pagava o artístico seguinte, que nem sempre dava lucro. Mas esse comercial tinha que ser muito bem feito. Então, escolha cuidadosa das peças e uma produção de alta qualidade. Os atores eram muito bem escolhidos, os figurinos eram bem realizados, os cenários eram sempre aplaudidos. Professor, é todo um conjunto de coisas. Por falar no cenário, teve um cenário que você comenta no seu livro, ela comenta na entrevista, que foi o das favelas, que rendeu encenações internacionais. Essas encenações internacionais
agregaram alguma coisa para o teatro brasileiro na forma como ele era representado na época? E as encenações dela feitas lá também agregaram alguma coisa no teatro internacional? Sim, em ambos os casos. Aconteceu o seguinte, uma pequena historinha aí. Em 1958, estreou no Brasil uma peça chamada Eles Não Usam Black Tie, com a companhia Teatro de Arena. Essa peça já foi uma revolução dentro do teatro moderno. O teatro moderno já estava perfeitamente incorporado ao dia a dia teatral brasileiro e, nesse momento, houve uma revolução. Por quê? A sociedade brasileira estava madura para se ver em cena. Então, o protagonista da peça não é mais o nobre, não é mais o rico, não é mais a família tradicional, é o operário, é o cara que mora num bairro popular. Essa peça fez muito sucesso e ninguém sabia por que ela estava fazendo sucesso. Isso que eu falei aqui agora das razões dela ter feito sucesso, ninguém sabia na época. Sandro Poloni foi assistir, viu o que era e falou para o pessoal, quem que escreveu essa peça? Um dos atores falou, fui eu, era o Gianfrancesco Guarnieri. E o Sandro falou, eu quero uma peça assim para mim. Essa peça é a segunda peça que o Guarnieri escreve na vida, Gimba, Presidente dos Valentes. Por que ela foi tão boa? O povo brasileiro queria se ver em cena. Então a peça ela era muito própria para aquele momento. E esse momento não era só brasileiro, ela era muito verdadeira. Quando ela foi levada, aqui no Brasil fez muito sucesso, quando ela foi levada para a Europa para participar de um festival, ela foi apresentada em Portugal como carreira, uma temporada normal de teatro. Mas em Paris ela foi convidada em Portugal para participar de um festival internacional de teatro em Paris, Festival de Teatro das Nações. As melhores companhias do mundo se apresentavam lá. E eles se apresentaram, o cenário foi aplaudido. Quando abriram-se as cortinas, o público olhou o cenário e começou a aplaudir. Sabe o que era o cenário? Era uma favela. Era um morro carioca, uma favela, cheia de madeirinha pregada. E os caras disseram, nossa, isso é novo. Eles estão colocando gente de verdade em cena. Por isso ela fez tanto sucesso e influenciou o teatro brasileiro e o teatro internacional. Por que você escolheu Maria Della Costa para fazer sua tese? Maria Della Costa era citada em todos os livros de história do teatro. Todos. Contava a história do Teatro de Arena, citava Maria Della Costa. Do Teatro Brasileiro de Comédia, citava Maria Della Costa. Ela era citada em todos, mas não tinha uma obra contando a trajetória dela. Explica pra gente como foi o processo de transformação da tese para um livro publicado pela imprensa oficial. Inclusive, a gente está com um livro aqui no estúdio. Ah, sim. Foi um processo interessante. À medida que a gente ia chegando no final do trabalho de pesquisa, a gente compreendeu que tinha um material extremamente rico, né, não só de informações, de texto, mas também de imagens assim belíssimas. E isso nem é mérito meu, isso é mérito da Maria Della Costa, que construiu toda essa história. Mas a gente foi vendo que esse material era muito rico e precisava chegar às pessoas. E começamos a dar uma olhada se editoras podiam se interessar, que editoras se interessavam por esse tipo de trabalho, porque o livro teria que sair com muitas ilustrações para demonstrar a riqueza toda desse material, como eu falei. E quando começamos a pesquisar editoras, a gente ficou sabendo que a imprensa oficial do Estado de São Paulo estava desenvolvendo a coleção Aplausos sobre teatro, cinema e televisão brasileiros, né, sobre atores, autores, espetáculos e tal. Então, o professor Marco Guerra, meu orientador, teve um primeiro contato, perguntou se o material interessou a eles, conversei com o organizador da coleção, eles gostaram muito e nasceu o livro. Maria se diz representante do povo e fanática brasileira. Por conta disso, até recusou um convite para ir a Hollywood. Quais os reflexos disso na vida e na obra da atriz, professor? Quando a Maria se diz, eu sou, né, povo brasileiro, aí você olha, uma mulher alta assim, 1,70 m de altura, loura, belíssima, de pele rosada, você fala, não é exatamente a síntese do povo brasileiro. É sim, ela é uma camponesa criada, como ela mesma contou em depoimento para mim, que está no livro, criada mamando, né, leite na cabra,
né, lá um sítio no interior do Rio Grande do Sul. Ela passou fome, ela foi muito pobre. E então o maior prazer para ela era ver que o trabalho artístico dela era reconhecido, não só reconhecido pelo público, mas reconhecido pelo público como uma coisa importante, não era um mero lazer. E olha, a Maria da Costa está afastada dos palcos desde a metade da década de 80. E pouquíssimas aparições na televisão. E eu saí andando aqui em São Paulo, com ela, fomos jantar e tal, e as pessoas saem das suas mesas e vêm até a mesa dela e falam: com licença, senhora Maria da Costa, que saudade, por onde a senhora anda, há quanto tempo? Eu vi isso, ela se desdobra em carinho para as pessoas que chegam perto, ela realmente gosta de atender essas pessoas, trata todos com a maior gentileza e as pessoas saem maravilhadas com ela. Você fica amigo da Maria da Costa com 5 minutos de conversa mesmo. Vardi, diante desse cenário, de todas as contribuições dela e do teatro dela, quais foram as últimas mudanças? Ou qual é o cenário? O que aconteceu nos últimos 50 anos no teatro brasileiro? O teatro brasileiro passou por um período muito duro durante a ditadura militar. O teatro brasileiro foi uma das primeiras frentes de resistência à ideia do golpe militar, porque estava justamente envolvido numa grande investigação do que era a identidade brasileira. O teatro estava profundamente envolvido nisso. Aí chega alguém e diz: não pode mais. Era a razão de vida daquele pessoal. Então eles partiram para a resistência. Sofreram muito com isso, foram muito perseguidos. O teatro como um todo foi muito perseguido, não só assim uma ou outra pessoa. E com essa perseguição refreou toda a investigação, toda a pesquisa que vinha sendo feita. Muita gente foi fazer outras coisas, foi para o mundo da publicidade, foi para o mundo da televisão, foram fazer outras coisas, porque não dava mais para fazer teatro. Resultado, quando acabou a ditadura, quando começou o processo de redemocratização, o teatro estava meio perdido. E demorou ali a década de 80 inteira e até o começo da década de 90 para tentar achar um caminho. Pois esta foi a trajetória que seguiu a Maria da Costa. Das grandes companhias brasileiras, a última que foi fechada, né, pela ação da ditadura, fechada porque não conseguia mais montar um espetáculo, foi a dela. Aliás, a última peça da companhia chamava-se Temos que Desfazer a Casa. Muito coincidentemente, eles não sabiam que era a última peça, mas foi assim que terminou a companhia, como terminou assim uma fase maravilhosa do teatro brasileiro. Demoramos 20 e tantos anos para começar a retomar alguma coisa, e só pela metade da década de 90 que a gente parece ter achado um caminho, que é esse teatro forte que temos hoje em dia, feito por grupos de teatro, não mais um dono de empresa que monta um espetáculo porque ele tem dinheiro para isso. As pessoas se juntam e tentam desenvolver a sua leitura da realidade em que nós estamos vivendo. Professor, o papo tá bom, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença, Vardi. Eu que agradeço, foi um prazer. Nesse bloco, conversamos com o professor Vardi Marx sobre a atriz Maria da Costa e a contribuição dela para o teatro brasileiro. Vamos para um rápido intervalo e o Pesquisa e Ação volta já. E agora o Pesquisa e Ação recebe o professor José Roberto Matias. Ele é mestre em língua portuguesa e pesquisou sobre o mundo das celebridades e como elas são expostas na revista Caras. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor fizesse um resumo, né? Explicasse um pouquinho sobre a sua pesquisa. Bom, eu sou professor de língua portuguesa, trabalhei aqui na universidade na área de jornalismo, rádio e TV, e eu tinha um sonho de ser jornalista. E, de uma certa maneira,
Depois do magistério, né, da Faculdade de Letras, eu optei por fazer o curso de mestrado e o jornalismo de celebridades. E por que, no caso, o objeto de estudo foi a revista Caras? Num primeiro momento, eu gostaria de ter feito sobre outras revistas. A revista Tititi, a revista Contigo, a revista Ola, sensacionalistas, em contraponto com a revista Caras. Só que, por orientação e mesmo pela minha paixão pela língua portuguesa, eu optei pela revista Caras quando eu descobri a revista Caras de Portugal. E aí, a possibilidade de fazer o contexto lusófono, ou seja, você utilizar a linguagem de Portugal e a linguagem do Brasil. Mas não é a mesma língua portuguesa? Sim, mas dentro da análise do discurso, você trabalha o posicionamento, o perfil, que é o ethos, do enunciador, como que ele se posiciona diante da celebridade. Professor, do ponto de vista textual, qual a diferença entre o jornalismo português e o jornalismo brasileiro? A análise do discurso, ela pressupõe uma ideologia. Então, a ideologia do enunciador, ela é a mesma, tanto no Brasil quanto em Portugal. O objeto é que é diferenciado. Em Portugal, ou na Europa em si, você tem a realeza, ainda, né, apesar de não tomadora, vamos dizer assim, na esfera de decisões, ela ainda existe. Então, eu tenho a Casa de Portugal, né, a Casa da Espanha, né, a Família Real Espanhola, a Família Real de Mônaco, a Família Real da Suécia. Então, você tem essas celebridades que vivem a realeza. No caso do Brasil, as celebridades vêm de onde? Vêm do futebol, da política, da televisão, correto? Então, aí nós temos esse contraponto. E como é que a mídia brasileira trata, né, as celebridades? Em relação à realeza europeia, da mesma maneira, certo? Só que na revista Caras do Brasil, nós temos o quê? Nós mostramos, né, esse ethos, esse enunciador, essa revista, ela mostra as celebridades como um alvo, vamos dizer assim, e trazem esse alvo, esse mito, para a condição mortal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um dos números que eu estudei, a filha da princesa Caroline de Mônaco, a Charlotte, numa situação de embriaguez diante de uma desilusão amorosa. E isso é tratado como trazendo, olha, eu sou isto, eu sou mortal. Né? E no andamento da sua pesquisa, o senhor percebeu que, no caso, as celebridades brasileiras, elas passam a ser perseguidas pela mídia, ou o senhor não viu assim? Não, eu acho que a perseguição, quando a gente trabalha... Quando eu pesquisei, eu cheguei a dentro do estilo, dentro de uma professora que eu estudei, a professora de Cine, né? Como que esse ethos, como esse enunciador, ele tem um fiador. Então, quando a gente fala desse fiador, ou seja, há uma postura ideológica. Aí eu fui pesquisar, aqui no Brasil nós temos o que nós chamamos de imprensa marrom, e que é considerada imprensa rosa na Europa. Então, foi muito interessante. E aí eu fui pesquisar, até pelo dicionário, tudo, e depois, dentro do jornalismo, a questão de paparazzi. Paparazzo é um personagem de um livro que o Fellini estava lendo quando ele estava filmando Dolce Vita. E aí ele pegou esse sobrenome e, vamos dizer assim, generalizou para todos os fotógrafos das praças italianas, aqueles que ficam tirando foto nas praças. Mais tarde, paparazzi se transformou no fotógrafo perseguidor. Isso não quer dizer que, dentro da análise do discurso, a revista opta por essa perseguição. É algo natural dentro do jornalismo, a partir do momento que
vamos dizer assim, em termos de vida, né, a realidade é o cenário, correto? E o público paga um bilhete para entrar na intimidade da celebridade. Quem dá esse bilhete? A revista, a foto, a mensagem. Então, aí você tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal, ou seja, eu tenho o texto com a imagem. E aí a questão do jornalismo, que pode ser o jornalismo marrom, certo? Ou seja, sensacionalista, que busca vamos dizer assim, uma intimidade que choca, ou simplesmente o retrato da vida, do dia a dia desse mito. Ou numa situação de celebridade, ou numa peça de teatro, ou então na sua própria intimidade, na sua casa, que continua sendo esse mito para o público-alvo. Professor, qual que é a diferença, então, no caso da revista sensacionalista e aquela revista de intimidade, que é a Caras, no caso da sua pesquisa? Aí você tem, a minha análise é mais, vamos dizer assim, no nível de texto, correto? Como que esse texto é elaborado? A revista Caras, dentro da pesquisa que eu fiz, e que foi algo que me chamou muito a atenção, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um diretor da Caras do Brasil, e que ele afirmou, e que eu desconhecia essa informação, a sede da revista Caras não é no Brasil e nem em Portugal. A sede da revista Caras é na Argentina, né? A editoria principal é na Argentina. Então, você tem, na divisão Brasil, Portugal, Argentina, o público-alvo da revista Caras é da série, da classe A, classe B. Em Portugal, você tem A, B, C, D e F. No caso do Brasil, a classe A, a classe B, a classe C e a classe D. O alvo é a classe A. Então, quando você fala em termos de sensacionalismo, você tem uma revista contigo, uma revista tititi, que é a fofoca, é o fuxico. Enquanto que na revista Caras você trabalha, vamos dizer assim, um mito de Cinderela, um mito da realeza, correto? E dentro desse aspecto você eleva o vocabulário e você eleva a linguagem. E mesmo a questão do valor da revista, correto? Maravilha. Professor, o senhor também cita na sua pesquisa, né, o autor Manguenot, e ele diz que o meio adapta o antes anônimo, né, ao status de famoso. Como é que funciona isso? Dentro dessa análise do ethos, ou seja, da intenção, da ideologia que esse enunciador ganha, Manguenot ele coloca esse público-alvo como alguém que pretende, ou seja, eu tenho um contexto. Esse contexto é a cena. Nessa cena, o enunciador, o fiador desse enunciador, que no caso é a revista Caras, eu crio uma cena, eu crio uma cenografia em que eu vou embutir essa celebridade. No caso da revista Caras de Portugal, eu não preciso disso porque eu tenho os castelos. No caso da revista brasileira, eu tenho os eventos, Ilha de Caras, eu tenho Castelo de Caras, em que eu vou colocar essas celebridades. E no caso específico, né, da revista brasileira, eu tenho as entrevistas, as fotos das casas dessas celebridades. Tudo isso vai formar o que nós chamamos, né, em termos de análise de discurso, o pathos. O que é o pathos do enunciatário, do receptor. Ou seja, esse receptor ele tem um desejo que vai ser suprido por esse prazer em ver a celebridade da qual ele gosta, né, dentro do seu ambiente. Em uma parte da revista, você tem como eles são, e você encontra a figura do paparazzi, fotografando a celebridade, fotografando o jogador de futebol, principalmente as atrizes, ou mesmo os atores,
né, em situações, né, cotidianas, supermercado, praia, correto? E aí você tem todo esse aspecto que você pode levar, vamos dizer, para um nível de fuxico, para um nível de fofoca, para um nível sensacionalista, de intimidação, que aí nós temos diversos atores que se sentem invadidos na sua intimidade, o que gera um mal-estar. Bom, professor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que está muito agradável, diga-se de passagem, o senhor acredita que as revistas de celebridades, elas têm um papel na sociedade? Qual seria esse papel? O papel é justamente esse, né? Vamos dizer, alimentar esse desejo, essa fantasia, esse glamour, né? Eu coloquei dentro das pesquisas, dentro das leituras que eu fiz, e que há esse aspecto, né? Há uma frase da Rita Lee: o sucesso e o fracasso não importam, eles passam. Então, na realidade, a figura da celebridade é esse desejo inconsciente, esse desejo que o enunciatário, né, o receptor da mensagem, ele tem. Eu quero ser como ele. Um dia eu vou ser como ele. Então, é o que a gente chama de complexo de Cinderela. Maravilha. Muito obrigado pela presença, viu, professor? Obrigado a vocês. Mais uma vez, vocês que foram meus alunos, eu fico muito lisonjeado de participar da vida acadêmica de vocês. O Pesquisa e Ação termina aqui. Obrigado pela audiência e siga com a programação do canal Universitário. Grande abraço a todos e até a próxima.